Salve família Ciente, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, no nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, a gente vai agora falar sobre a vida no plano espiritual, porque nós recebemos perguntas e nós vamos esclarecer, nós vamos responder essas perguntas agora. Então, eu convido você, William, para cumprimentar o pessoal e ler as perguntas que foi nos direcionada. Tudo bem com vocês? Um salve para todo mundo. Muita gratidão pela participação de todos. Sempre lembrando, né, que na descrição desse vídeo tem lá o link para a nossa comunidade com os nossos 3 grupos, informações e mensagens, perguntas e respostas, e vídeos, áudios e links interessantes. Também quero aproveitar, porque esse é o primeiro vídeo que a gente grava depois do problema que os nossos irmãos do Sul estão passando, e eu gostaria de, primeiro, deixar uma palavra de solidariedade para eles, porque eles estão realmente vivendo uma situação de exceção das mais complicadas. É algo que não acontecia há 80 anos, estava previsto de acontecer em 370, mas parece que a natureza não está muito preocupada com isso. E o que é importante é que a gente esteja agora prontos para ajudar, e é uma ajuda longa, muito longa, porque fora essa tarefa aqui do CENTE, eu sou especialista em segurança e continuidade de negócios, e ali nós temos um problema que está agora na sua situação mais aguda, de salvar vidas, mas depois que essa água baixar, é que vai realmente aparecer o cenário de guerra. Então, na descrição do vídeo eu também vou deixar um link confiável para que se possa fazer alguma coisa pelos nossos irmãos, ajudá-los, fora as orações que nós temos que ser, nós cristãos, nós irmãos, nós espíritas, nós umbandistas, temos que estar sempre com essas orações em alta para ajudar esses nossos irmãos, e hoje somos todos Rio Grande do Sul, então uma solidariedade muito grande para todos eles. Vânia, você quer se apresentar e falar alguma coisa antes da gente responder as perguntas? Sim, um salve também, assim, meio tristonho, porque o nosso coração não pode estar feliz, não pode estar exuberante de alegria diante de tanto sofrimento, de tanta família, de tanta coisa que a gente está assistindo na televisão. E hoje uma das notícias me pegou muito, foi um senhor que ele foi entrevistado pela repórter, mas ele não parava de chorar um segundo. E ele disse, agora, o que nós vamos fazer? Reconstruir nossas casas no mesmo lugar? Não pode, porque os rios, se chover, vai acontecer a mesma coisa. Ele falou, onde eu vou com os meus filhos? O que eu posso fazer? Para que lugar eu vou? Para que estado eu vou? Que jeito eu vou? E chorava. A repórter não teve outro jeito, abraçou ele e choravam juntos. Então, a gente fica pensando, porque eles colocaram ali também o pessoal meteorologista, dizendo que não vai parar essas frentes de chuva no Rio Grande do Sul. Não vai parar. Vão subir outras. E aí nós ficamos perguntando, o que será de todas essas famílias? Se elas resolverem subir, ir para Mato Grosso, para Goiás, lá para cima, com o quê? Como? Vão construir as casas nas mesmas... Ali é um vale, todos os rios convergem para um lugar só. É para a Bacia da Guaíba. Tem lá em cima o Vale do Taquari também, mesma coisa, que vem Taquari, vem vários rios, estão tudo uma confluência só. E a gente fica pensando, nós estamos ajudando. E uma coisa importante, né? Apesar de já vivermos, né? Isso, eu escrevi um artigo, inclusive, no LinkedIn sobre esse assunto ontem, e apesar de vivermos todos os anos nas Serras Cariocas, né? Aqui em São Paulo, no ano passado, no Litoral Norte, nós estamos falando de 397 de 497 cidades. Isso! Onde vão essas pessoas? Só o litoral do Rio Grande do Sul está livre, o resto está debaixo d'água. Então, é uma coisa realmente assustadora, e por isso que eu acho que é importante a gente tomar esse tempo do nosso vídeo para poder destinar a solidariedade. Eu repito,
eu vou colocar na descrição desse vídeo um link confiável para que você possa fazer a sua ajuda aos nossos irmãos gaúchos. Nós aqui já ajudamos, e fora as nossas orações, que elas estão constantemente com eles. Eu tenho muitos amigos lá que eu estimo muito, amo muito aquela região. Esse link, William, ele é para doação em dinheiro? Tem Pix. como entrar em contato para doar cobertores, água, enfim? Isso é os Correios. Os Correios estão recebendo. Nesse link, não. Nesse link é Pix. Eu estou seguindo alguns canais aí, inclusive que lidam com esporte, e esse é um bem confiável, porque, pasmem, né? Não sei se vocês, amigos aí que estão nos assistindo, sabem, mas tem muita gente pedindo Pix para si mesmo, né? Com o objetivo, entendeu? Tem muito golpe acontecendo. Então, eu tive que fazer uma pesquisa boa para ver o nível de confiabilidade para fazer com que a gente, de fato, ajude e não sejamos engabelados, né? Certo. Mas beleza, André, você quer falar alguma coisa sobre isso? Nós estamos fisicamente distantes do Rio Grande do Sul, mas muito perto, né? No nosso coração. E nós que não vivemos uma situação assim, é difícil a gente dimensionar o desespero. É muito difícil a gente entender realmente o que se passa, né? Você perder a sua casa inteira, tudo que você amealhou durante a sua vida, perder os seus parentes, os amigos, você perde a referência do mundo, da vida. E cabe a todos nós fazermos um pouco que seja, mas vamos mandar as nossas orações, vamos mandar energias de fé, de esperança, para que, unidos, a gente consiga reverter essa situação mais rapidamente. Só isso que a gente pode fazer, né, William? Porque, diante de tanta coisa, nós sabemos que as transformações estão aí. Nós já sabemos, nós que trabalhamos com espiritualidade, que estudamos canais de espiritualidade, que assistimos vídeos, palestras, estudiosos sobre o assunto, sabemos que as transformações virão e virão muito rápido. E agora com uma rapidez maior do que outras transformações aconteciam ao longo da existência. E, infelizmente, a gente não sabe aonde vai chegar essas crises, essas coisas, e se elas podem ser evitadas. Eu acredito que Deus não faz nada, ou seja, o Divino Criador não dá nada daquilo que não for necessário para a nossa evolução. Alguma coisa deve ter acontecido, que houve tudo isso, e não cabe a nós, meros mortais aqui, que tão falhos, estão ainda longe do entendimento e da sabedoria, entender o porquê das coisas. Mas, como nos diz no Evangelho, nós temos que estender a mão, nem que seja para um bandido, para um assassino, não importa. Ele está lá, está no desespero, e a gente estende a mão. O momento agora é de salvar vidas. Salvar vidas. Salvar vidas. E depois de preservá-las, porque, como eu também escrevi ontem, quando essas pessoas se depararem com a realidade, quando essas águas baixarem, muita gente vai querer tirar a sua própria vida. Então, é uma outra coisa importante para se mencionar. Mas, entrando no nosso assunto, como bem disse aí as nossas colegas, a Andréa, para ser exato, né? Nós recebemos aqui, no primeiro vídeo que fizemos sobre a vida no plano espiritual e no segundo, nós recebemos 2 perguntas que foram bem interessantes, que incitam a gente a fazer essa aqui. A primeira pergunta é com relação, no último vídeo eu falei sobre que no plano espiritual existem plantações, existem fábricas, existe comércio, existe tudo do jeito que existe aqui. Fornecimento de água, fornecimento de luz, exatamente do jeito que existe aqui. E aí veio a pergunta, quem é que cuida dessas plantações? Apesar de, para mim, parecer óbvio, é muito importante que a gente coloque que quem cuida dessas plantações são agricultores desencarnados que trabalham com isso no plano espiritual. Naturalmente, né, por um processo, inclusive, até deles serem agricultores enquanto encarnados, eles acabam tendo esse tipo de acesso também no plano espiritual,
E existem ali os terrenos, né, que são feitos com as plantações. As plantações, elas são feitas exatamente como aqui você planta a árvore, você planta as ervas, os legumes, as verduras, elas frutificam e são colhidas e são colocadas para vender no comércio, exatamente como aqui. Não existe diferença nenhuma nesse sentido. Não sei se as colegas têm algo a acrescentar nesse ponto. Bom, eu já falei num outro vídeo, né, André, você me dá licença, que o Chico falou que nós fazemos lá exatamente o que fazemos aqui. Lembra que até eu falei que ele tinha um almoço, tinha fábrica de camisa, e que ele não quero mais fazer camisa. Ele falou, sinto muito, você vai continuar fazendo camisa. Então, se ele falou isso, o que quer dizer? O quê? E tem até um ponto, Vânia. Oi. E tem um ponto, eu e a André assistimos Nosso Lar agora essa semana. Então. E o ministro, sumiu agora o nome dele, o ministro do Auxílio, que foi interpretado brilhantemente pelo Paulo Goulart, ele fala lá para uma determinada irmã que Nosso Lar oferece diversos recursos, inclusive fábrica de alimentos. Isso é dito no filme, o que representa que é dito no livro. Francamente, nós não lembrávamos. Então, só comprova aquilo que nós já havíamos dito aqui também. André, você quer falar? A gente já falou isso em outro vídeo, mas é bom lembrar, né, porque talvez a gente pode não ter sido muito claro. E não é que você obrigatoriamente vai fazer aquilo que você fazia, né? A sua tendência natural é você trabalhar naquilo que você conhece. Concordam comigo? Se você trabalha numa empresa no setor de RH, você não vai procurar um emprego na parte técnica da empresa, né? Ou na montagem, você vai procurar a área que você conhece. Mas, como foi citado em outro vídeo, eu gostaria de lembrar aqui, não quer dizer que você precisaria, por uma eternidade, fazer aquilo. Você pode desenvolver novos conhecimentos através de cursos, de estudos, né, da própria experiência profissional, e ampliar os seus conhecimentos em várias áreas. Mas você atuaria em outras áreas quando você estiver preparado, certo? Você vai fazer um curso como é aqui, né? Exatamente. Quer dizer, a princípio você começa com aquilo que você já sabe, mas depois você vai desenvolvendo novos estudos e as oportunidades vão surgindo, os caminhos vão surgindo, e você pode ser um especialista em várias áreas, enfim. Sim. Eu acho que ficou bem clara essa questão. Eu gostaria que a pessoa que fez essa pergunta pudesse nesse vídeo fazer um comentário se realmente esclareceu, né? Ou se alguém tem alguma pergunta a mais, ou um detalhamento sobre alguma parte da pergunta, fica aqui aberto para que vocês possam se comunicar conosco. É muito importante a participação de vocês. E agora que o vídeo já está no meio, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho, faça comentários. Isso ajuda, né, a nossa página, né? Nosso canal. No nosso canal. Isso ajuda o nosso canal, né, no YouTube, aí para mais pessoas, para novas pessoas. Então, a participação de vocês é fundamental. Se vocês estão gostando e estão acompanhando, então, é sinal que a gente está indo por um caminho legal. E se vocês tiverem alguma crítica ou sugestão, a gente está muito aberto a ouvi-las e analisá-las, tá? Também fique claro para vocês que também a gente aceita críticas e sugestões, elas são, na verdade, muito bem-vindas. Então, Andréia, eu convido a todos que assistam o Nosso Lar, não é? Assistam o Nosso Lar, assistam Os Mensageiros, esse segundo, porque, veja, tem móveis, tem aerobus, isso tudo foi construído. Sim. Tem casas, tem ruas, as pessoas andam de roupa. Sim. Então, tem flores, tem jardins. No Nosso Lar, a gente vê os jardins, as flores, eles passeiam. Tem os hospitais, que o pessoal fica na janela vendo com cortina. Alguém tem que fazer isso tudo. E uma coisa importante. Nós fazemos.
E uma coisa importante, né? Como eu disse no primeiro vídeo dessa série, isso aqui virou uma série já, André. Como eu disse no último vídeo, quando eu virei... aliás, eu já fiz uma previsão, porque eu sou médium, sabe? Né? Nós vamos gravar a parte 18 desse vídeo. Isso já virou uma série. Então, no primeiro vídeo eu mencionei isso. Nada no plano espiritual não faz sentido. Tá? Com certeza. E nada é mágico. Nada é mágico. Os espíritos nos dizem, já que isso aqui é um vídeo falando sobre a parte 3 da vida no plano espiritual, que as construções, por exemplo, elas são feitas do mesmíssimo jeito, com tijolo e cimento. A diferença é que os tijolos, eles chegam na quantidade certa, e isso aparece na hora de uma construção. Só que alguém precisou fazer com que aquilo chegasse até lá. E isso, como é que aparece? Chega um carro, traz a quantidade de tijolos, a massa que é produzida, e os prédios, eles são construídos. Com um detalhe, tá? Na crosta também existe, numa dimensão paralela, né? Porque tudo é matéria. Isso aqui que a gente tem, que a gente está mexendo, isso aqui, tudo é matéria. Matéria é cada vez mais coagulada ou concentrada. E, no caso da vida no plano espiritual, é matéria mais quintessenciada, é um nome bonito colocado na Gênese, né? E no Livro dos Espíritos. Quintessenciada significa o quê? Ela tem uma quintessência, ela é quanticamente mais suave, mais sutil do que a que nós temos aqui, mas é matéria. E existem lugares aqui na crosta que tem prédios, que tem casas, que tem cidades espirituais aqui na crosta coabitando no mesmo espaço que nós habitamos aqui. Isso é muito importante que se diga também. Agora, vamos à segunda pergunta, e a primeira eu fiz e eu respondi, como eu não tenho a intenção de ser tão soberbo, porque eu sei que eu sou um pouquinho, né? Essa eu faço para as duas. E os suicidas, como eles são recebidos? Porque dissemos também no primeiro vídeo que não existe muito disso de você, quer dizer, existe, mas nem sempre você vai ser recebido ao desencarnar por um familiar, por um parente. Pode vir um médico lá do plano espiritual, seja daqui da crosta, ou seja lá da colônia espiritual, ele vem e desliga os 78 liames, que, aliás, eu quero recomendar um vídeo que a gente colocou na nossa comunidade, e que a Andréa adorou, porque ela não tinha visto, não sei se a Vânia chegou a ver, que ele vem do livro Obreiros da Vida Eterna, é um filmezinho feito por um centro espírita, chamado A Morte de Dimas. Eu recomendo que vocês procurem no YouTube, porque ele explica muitíssimo bem o processo de desencarne. São 78 fiozinhos que tem que desligar para você morrer. Então, nem sempre é um familiar que faz isso. Aliás, mesmo que o familiar venha, tem que ter um especialista para fazer isso, porque cortar esses fios não é uma coisa simples. E aí veio a pergunta no nosso primeiro vídeo, e os suicidas, André, vou começar com você. E os suicidas, como é que eles são recebidos no plano espiritual? Como a gente já comentou em outros vídeos, a vida mental, ela determina, mental, emocional, enfim, ela determina a sua frequência, ela determina o lugar onde você vai habitar e seu estado, né, como você vai estar. O suicídio é uma afronta, um crime contra a lei de Deus, porque você está ceifando um planejamento, você está interrompendo um planejamento, onde você muitas vezes pediu pela experiência, pela prova, e você, no meio do caminho, resolveu negar essa situação e acabar com tudo. Primeiro, a morte não existe. A primeira coisa que acontece é que o suicida reconhece que ele continua vivo. Deve ser uma frustração muito grande, eu não sei, provavelmente eu já fui suicida em outras vidas, porque tantas vidas, a gente já teve várias experiências, mas é uma frustração muito grande você se matar e ver que não conseguiu. A segunda coisa que acontece, que é muito comum, o suicida, ele fica preso mentalmente naquele ato do seu suicídio. Por exemplo, a gente já viu na literatura espírita que teve casos de espíritos que já que se mataram e já foram resgatados, enfim, mas depois de muitos anos, a mulher tinha se atirado na frente do trem. Durante muitos anos, ela viu o trem passar em cima dela de uma forma repetida, né?
mentalmente você fica naquele looping, né, mental, e isso gera uma imagem, gera sensação, gera dor, tudo novamente sem parar. Para você romper, né, esse vínculo com essa situação, não é uma coisa simples, é uma coisa muito difícil, porque precisa haver uma brecha para que os espíritos que resgatam, né, no caso, as pessoas que trabalham com suicídio, com suicidas, precisa ter uma pequena brecha para que eles consigam, de alguma forma, influenciar o pensamento daquela pessoa e entender a realidade de um modo diferente. Porque pode ser que alguns deles falem, poxa, eu estou tentando me matar, nem sabe que morreu e fica tentando se matar. Nós temos um caso, Vânia, você levantou a mão, deixa eu só terminar, nós temos um caso, né, William, daquele espírito que se jogava do prédio e aparecia lá em cima e caía de novo, né? Foi feito o socorro a essa entidade. É muito difícil o socorro de um suicida, justamente pela fixação que ele fica nesse processo do suicídio. Fala, Vânia. Eu estava querendo dizer que o Grupo Espírita Emmanuel edita a cada 3 meses uma revista, que é a revista Comunicação. E nós aí, do Grupo Espírita Emmanuel, o Dr. Caio, ele editou a revista específica do suicídio. E eu já li essa revista. Eu acho que vou ler de novo e vou colocar na nossa comunidade para vocês verem 2 casos, uma criança se suicidou e um jovem. Eu vou ler novamente essa revista e vou colocar para vocês. Agora, tem o livro Memórias de um Suicida. Sim. Quem leu esse livro, eu não li, não quis ler. Mas quem leu, vê as situações. Por exemplo, Camilo Castelo Branco, que se suicidou, ele se suicidou em várias encarnações. Ele não conseguia sair desse sobe e desce, dessa situação em que ele colocou. Quem quiser ler esses livros, vai ler, vai procurar e vai encontrar. Porque, veja, cada caso é um caso. Sim. Cada ser humano é único. Existem seres que nós sabemos se suicidaram. Espera aí, William, a gente já vai. Ter seres que se suicidaram com investidas do mal, querendo tirar eles da terra para vingança. Então, essas pessoas que foram retiradas da vida com esse incentivo desses do mal, que ele fazia parte, não é que ele estava fora, ele é coitadinho, ele fazia parte desse grupo. Ele foi ser retirado por esses espíritos que o perseguiram. E aí a luta começa no plano espiritual e cada um tem a sua história. Então, não existe uma regra para nada, para nada. Eu trabalhei com desobsessão no Grupo Espírita Emmanuel, acho que mais de 40 anos. E nós recebíamos os espíritos sofredores. Cada caso era um, não tinha 2. Cada caso tinha sido recebido de uma maneira diferente, tinha morrido de um jeito diferente, tinha ido para um lugar diferente, estava diferente. Então, não tem. Infelizmente, a gente não pode dizer uma regra geral. Fala, William. Existe uma situação, quer dizer, me vem à cabeça uma pergunta que será natural que alguém faça. Poxa, William, você falou que a gente não morre sozinho, que vem lá um médico, que mesmo quando vem um parente, esse médico vem e solta os liames, né? Como é que faz com o suicídio? Tudo depende de como você se suicidou. Mas vamos imaginar o jeito mais direto, assim, que as pessoas acham, né? Que, aliás, já vimos casos de gente que deu um tiro na cabeça e não conseguiu morrer, né? Mas se você der um tiro na cabeça, por exemplo, você abruptamente vai quebrar esses liames, então você não vai ter ajuda, E aí o que acontece é que uma vez solto, fora do corpo, com a cabeça completamente deslocada em relação a tudo que você fez,
você vai ser puxado energeticamente para regiões densas da própria crosta ou daquilo que a gente já explicou que é umbral. Então, são situações que você abruptamente quebra isso, ou seja, não houve um planejamento, não houve toda a preparação para que você fosse recebido de alguma forma. Muito embora é importante também dizer que está cheio de gente por aí que desencarna perfeitamente sem se matar e é também sugada energeticamente para essas regiões mais densas, tá? Porque você esconde das pessoas aqui, tem muita gente, e a gente já conversou várias vezes sobre esse assunto, né? Tem muita gente que vai num centro espírita dar palestras maravilhosas, entendeu? Mas chega em casa, abusa da mulher, espanca os filhos, chuta o cachorro, xinga todo mundo, né? Então, quer dizer, não é porque a pessoa se faz de boazinha que no íntimo dela ela será boazinha e, portanto, ela pode também, morrendo bonitinha, ela pode também ser sugada para essas regiões, ok? E, nesse caso, é muito interessante, quem quiser ler o livro Voltei, né, do irmão Jacó, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele conta a história dele, ele, né, palestrante, médium, trabalhador, e ele foi para o umbral, e aí ele explicou a história dele, e é muito interessante para todos que querem adentrar no trabalho espiritual, entenderem exatamente o que é a evolução espiritual, né, porque ainda estávamos conversando essa semana, quanto tempo a gente tem de gravação aí, William? Pouco mais de 20 minutos, porque falamos bastante sobre o sono início, né? Tá. A gente conversou essa semana com o Antônio, né, que é o nosso orientador aqui da casa, justamente sobre isso, né, o que é exatamente você ter uma vibração. E ter uma vibração, ela vem daquilo que você muitas vezes esconde, mascara. Então, tanto para o mal quanto para o bem, coisas que você desconhece. Não é tanto aquilo que você mostra para o mundo, mas aquilo que você sente exatamente dentro do seu coração. Eu colocando sobre isso também, estava aqui ouvindo, me lembrando também de muita coisa que a gente, vídeo que a gente assiste, com pessoas interessantes, pessoas que trazem conteúdo. Então, a gente sabe muito bem que nós aqui na Terra estamos vestindo uma fantasia, nós estamos vivendo numa ilusão. Um teatro. O teatro da vida. E cada um de nós nem sabe o que tem dentro de si. Por isso, os espíritos reforçam muito. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, estude, mude, melhore. Só existe uma possibilidade do planeta evoluir, se eu evoluir, se eu me conhecer, se eu souber quem eu sou realmente, quais são as minhas tendências, onde está o meu lado negro, que todos têm e escondem. Porque nós somos todos bonzinhos, a gente ajuda, a gente faz, a gente dá passe, a gente compra, faz isso, faz aquilo. Mas, interiormente, onde está a nossa sombra? E é ela que nós temos que trabalhar. Vamos lá, André. Agora, eu queria só... Faça a sua colocação. Eu gostaria de fazer a reflexão do dia hoje, tá? Então, pode fazer. Eu ia falar que a Vânia fez a reflexão, então vamos passar para a reflexão do dia. O que eu queria dizer para vocês é uma questão que há alguns anos, aliás, há bastante, sei lá, pelo menos uns 10 anos, eu estava saindo de um restaurante em Itu, e na frente desse restaurante havia um cemitério com uma colina, né? E via-se por ali, no parapeito ali, né? Uma frase que me tocou bastante. Só de fato morremos quando somos esquecidos por aqueles que amamos. E eu gostaria de deixar uma reflexão que disse Chico, inclusive, no Pinga Fogo de 71, quando nós temos saudade dos nossos entes queridos que partiram, e essa saudade ela é eivada, né, de amor,
de saudade mesmo, da gente sentir falta. Mesmo que choremos, essas lágrimas fazem muito bem, porque as pessoas sentem esse carinho, esse amor que chega até elas. E o triste mesmo é quando você é esquecido, né? Quando você depois morreu e ninguém está nem aí com você, entendeu? E aí você realmente morreu, entendeu? Então, é essa reflexão que eu queria deixar. Diga, Vânia. Não podemos nos esquecer que agora, domingo, é Dia das Mães. Muito Se importante. comemora o Dia das Mães. E nós, que já não temos a nossa mãe viva aqui ao nosso lado, que está do outro lado, as nossas avós, que são nossas segundas mães, não vamos nos esquecer, não vamos chorar a ida delas para o plano espiritual, porque é uma coisa absolutamente normal da idade. Vamos nos lembrar delas, vamos mandar pensamentos, vamos mandar flores, vamos mandar um abraço, um gesto de gratidão por elas terem recebido a gente aqui na Terra. A avó recebeu a mãe e a mãe nos recebeu. Isso é um carinho que não existe. E nós temos que agradecer, nós temos que nos lembrar das mães com amor. Não precisa ir em cemitério, não precisa ir em nada, porque não tem ninguém lá. Nós precisamos, no nosso coração, levar flores, levar rosas para as nossas mães e nossas avós que já se foram. É isso mesmo. Palavra do dia, André. E a palavra do dia, pensando, né, sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul, e muitas tragédias que estão acontecendo no planeta, né? As guerras, enfim, a fome. A palavra do dia é união. Isso aí. Até a próxima. Até. Até.